E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e esse vídeo aqui é da série Opinião, em que eu trago uma determinada problemática em meio à qual eu me posiciono para a gente poder pensar juntos. O vídeo de hoje ele é baseado numa situação que eu vivi um dia desses com um amigo, um colega com quem eu troco com frequência, que é o Bartolomeu Vieira, que é um colega psicanalista. E ele, bom, me mandou um print de um pedacinho de um texto e me perguntou o que você acha disso. E a partir daí a gente teve uma conversa bem interessante que eu quero trocar com vocês. Mas antes de mais nada, eu queria citar essa passagem, então, eu vou citar o texto que estava nesse print que ele me passou, tá bom? Então vou ler um segundinho aqui. Diz lá a passagem, né? O amor primitivo não é a mesma coisa que a sofreguidão impiedosa. No processo de desenvolvimento do bebê, o impulso do amor primitivo e a sofreguidão vêm-se separados pela adaptação materna. A mãe falha necessariamente quanto a manter um alto grau de adaptação às necessidades do id, e por esta razão, todo bebê é deprivado em certa medida. Mas lhe é possível fazer com que a mãe cure esse estado de subdeprivação ao responder adaptativamente à sua sofreguidão e à confusão por ela criada, etc., sendo estas últimas sintomas de deprivação. A sofreguidão faz parte da compulsão do bebê em buscar a cura pelas mãos da mãe que provocou a deprivação. Esta sofreguidão é antissocial. É a precursora da compulsão a roubar e pode ser enfrentada e curada pela adaptação terapêutica da mãe, tão facilmente confundida com mimar a criança. Não se deve esquecer, porém, que o que quer que a mãe faça não anula o fato de que foi a mãe que, em primeiro lugar, falhou em sua adaptação às necessidades egóicas da criança. Geralmente, as mães conseguem responder às exigências compulsivas do bebê, realizando assim uma terapia bem-sucedida do complexo de deprivação, o qual se encontra próximo de seu ponto de origem. A mãe se encontra próxima à cura, pois permite que o ódio do bebê se expresse enquanto ela, a terapeuta, é de fato a mãe deprivadora. Então essa parte ele me passou e aí ele perguntou o que você acha disso. E aí disse eu, né? Olha, é o texto de alguém winnicottiana. Essa pessoa está falando sobre o desenvolvimento emocional primitivo e no contexto do desenvolvimento emocional primitivo, o impacto do ambiente, figurado pela mãe no texto, sobre o desenvolvimento. Particularmente na diferenciação, que é progressiva, mas é necessária, entre uma agressividade que se manifesta como destrutividade e uma agressividade que se manifesta como impulso criativo e impulso de transformação do mundo. E aí a ênfase aqui está sendo dada nos momentos em que a coisa não vai bem, em que essa agressividade acaba se manifestando ali em direção aos comportamentos antissociais e aí depois aos comportamentos delinquentes, no caso disso não ser tratado, e aí dá uma sinalizada para o fato de que nas relações emocionais primitivas é possível a mãe lidar com esse sentimento de deprivação por parte do bebê pelo fato de que está muito próximo da origem ali, então ela teria uma capacidade de entrar, né? Intervir e teria um efeito terapêutico maior, mais rápido, assim, né? Isso dito, que isso é o que eu entendo desse trecho, também entendo que é um trecho de um winnicottismo problemático, assim, porque essencializa essa dimensão da destrutividade, dá a entender que é como se fosse um troço que está ali funcionando por conta própria, é quase uma biologização. Tem uma aura de culpabilização da mãe, porque a maneira como é acentuada a responsabilidade da mãe no trecho citado dá a entender que a mãe pode salvar tudo ou cagar tudo. Quando tudo vai bem, a mãe salva tudo. Ou seja, né, tipo, o normal é que dê tudo certo. Ou seja, se deu tudo errado, é porque a mãe cagou em algum lugar. Então, me parece, assim, um winnicottismo problemático, ainda que possa ser da pena do próprio Winnicott, porque eu vejo que ao longo da obra o Winnicott tem passagens em que ele caminha bem próximo desse tipo de leitura. E aí o Bartô, esse meu amigo, respondeu falando tipo, cara, batata, esse trecho é do Winnicott.
E achei super curioso, assim, a leitura que você faz do negócio e a maneira como você fala de ser um winnicottismo problemático e você imagina que pode ser do próprio Winnicott, né? E eu achei super interessante, a gente trocou uma ideia em relação a isso e aí perguntei pra ele, cara, tudo bem se eu jogar no YouTube? Porque eu queria que a galera pudesse ver também. É um aspecto interessante, né? Então, isso dito, queria compartilhar com vocês esse trecho que eu li. Ele está nesse livro aqui, que chama Da Pediatria à Psicanálise, Obras Escolhidas, que é do Winnicott, é uma coletânea, né, de textos dele. Essa versão que eu citei para vocês é a tradução que eu não gosto, que é a tradução do Davi Bogomolets. Nada contra ele, obrigado Davi, mas eu não curto essa tradução. Tem esse mesmo texto, existe numa outra tradução disponível em português, feita, editada pela Martins Fontes, num outro livro que chama Privação e Delinquência. Nesse caso, o tradutor é o Álvaro Cabral. E a tradução me parece menos problemática. Se o mesmo Bartô tivesse me mandado o mesmo trecho a partir da edição do Álvaro, eu provavelmente teria me incomodado menos. E eu acho que isso tem a ver com toda a discussão que eu queria compartilhar com vocês. Quem me conhece sabe que eu discuto já faz muitos anos no campo psicanalítico o lugar que cabe ao que eu estabeleci que era mais fácil chamar de autores canônicos. O que são autores canônicos? Freud, Klein, Bion, Winnicott, enfim, esses caras aí, em geral europeus, mortos, mas esses caras famosos que são as referências que as pessoas professam. Né? Então tem um determinado conjunto de autores que funcionam como o cânone psicanalítico. Então eu digo, eu sou winnicottiano, as pessoas falam, pô, legal, entendi. Como se ela tivesse entendido alguma coisa. Fala, não, ele é lacaniano, por isso que ele tá falando desse jeito. Entendi. Essa pessoa é bioniana, né? Entendi. Então esses autores funcionam como se fosse uma organização do campo. E aí eles estabelecem um certo conjunto de pressupostos e derivativos do fato de você supostamente se orientar pela obra desses caras. E dessas pessoas, né? Dessas mulheres e tudo mais. Aí o lance é que esses autores, como eles organizam o campo, tem uma certa tendência das pessoas a imaginar que se o sujeito é winnicottiano, ele leu o Winnicott, entendeu o Winnicott e que ele toma o Winnicott como campo de referência dele. Como se tudo que acontece na vida dele enquanto psicanalista seja atravessado pelo fato de que ele é winnicottiano. E o fato dele ser winnicottiano significa que o Winnicott é como se fosse o filtro, assim, como se fosse as lentes através das quais ele enxerga o mundo, né? E o entendimento que eu tenho levantado em relação a isso é que isso não é bem assim. Ainda que o sujeito tenha um determinado autor de referência, esse autor não vai estabelecer tudo. Antes disso, o próprio psicanalista em questão provavelmente não vai ter uma leitura homogênea e internamente consistente e totalmente abrangente em relação ao autor de referência dela. Ou seja, nem todo lacaniano leu Lacan de cabo a rabo ou gosta igualmente de todos os trechos do Lacan. Né? A pessoa prefere um seminário, é muito louca por um outro, tem um outro que ela nunca entendeu direito, tem algumas passagens que são muito importantes para ela. Além disso, tem coisas que vão para além do autor de referência, seja no campo de comentadores consagrados, né? Então o lacaniano tem ali alguns livros do Nasio, alguns livros de outros autores de referência dele, que ele toma como campo, né? como um marcador, como um jeito de pensar psicanálise. E além disso, tem outras coisas que estão fora do campo autoral, no sentido de, por exemplo, trocas que essa pessoa tem com outras pessoas de dentro ou de fora do campo psicanalítico, referências afetivas históricas, né, de como a pessoa viveu a infância dela, de como ela lida com o mundo a partir da criação que ela teve, nos lugares por onde ela passou, as pessoas com quem ela interagiu. E essas coisas vindo de fora do campo psicanalítico acabam interferindo também sobre a maneira como aquela pessoa olha para o campo. E isso para mim é bastante claro, assim, todos os psicanalistas com quem eu troco me parecem ter esse jeito de interagir com o campo canônico. O que não impede que no meio psicanalítico tenha essa tendência de tomar os marcos autorais canônicos como se eles fossem grandes organizadores da comunidade.
E aí a bandeira que eu tenho levantado aí já faz um tempo é que concordo que do ponto de vista comunitário isso parece ser um grande marcador. Lacanianos, winnicottianos, bionianos, a gente acha que a gente está entendendo. O ponto é que a gente não está entendendo muitas coisas que a gente dá a entender que a gente está entendendo. Tá dando para entender? O que eu quero dizer aqui no fim das contas é que essa filiação a marcos autorais canônicos não significa adesão total e restrita a uma determinada obra, não significa que a relação do sujeito com aquela determinada obra é internamente homogênea ou é totalmente abrangente. E além disso, o lugar que cabe a esse marco referencial autoral que eu professo não exaure as minhas referências quando eu interajo com o campo psicanalítico. Essas são as consequências principais que me interessam. E eu achei interessante a maneira como isso apareceu nessa troca que eu tive com o Bartolomeu, que eu estou contando para vocês. O cara me manda um trecho de um texto do Winnicott, sem me dizer que é um trecho do Winnicott, e aí eu digo para ele, né, tipo, olha, isso aqui tá no campo winnicottiano, isso significa blá blá blá, eu meio entendi o que tá em jogo ali, mas eu acho o winnicottismo de má qualidade, cara, eu acho problemático, por isso e aquilo. E aí o cara vira e fala, pois é, mas é do Winnicott. E faz sentido para mim. Faz sentido para mim que o Winnicott que eu entendo, o Winnicott que eu ponho em movimento quando eu tento pensar psicanálise ou questões concretas da vida, não seja compatível com um determinado trecho de um determinado texto do Winnicott. Para mim isso faz sentido. Não é porque eu mobilizo um certo entendimento da obra winnicottiana para entender alguma coisa, no caso esse pedaço de texto, que eu tenho total conhecimento de toda a obra winnicottiana e mobilizo um jeito de pensar a obra winnicottiana que é totalmente compatível com qualquer pedaço da obra winnicottiana. Né? Eu acho que isso não é verdade para mim e não é verdade para ninguém. Assim, se o sujeito decorasse toda a obra do Winnicott e tudo que ela fizesse fosse citar o Winnicott, ela seria um bicho muito estranho. No fim das contas, a pessoa usa o marco referencial que funciona para ela, mas ela usa aquele marco referencial para se localizar num campo que é ela que vê, e não o Winnicott. O Winnicott não está lá, quem está lá é ela. Então ela mobiliza aquele campo, existe a problemática da consistência ou da inconsistência. Eu acho que poderia pedir para algumas pessoas comentarem esse trecho e a pessoa falar uma coisa que me parece abobrinha em relação à teoria winnicottiana. Né? Assim, ter um entendimento errado, como acontece algumas vezes, né? Eu leio textos de pessoas falando sobre verdadeiro e falso self, por exemplo, eu olho e falo, tá, essencializou verdadeiro e falso self de um jeito que o próprio Winnicott não fez, que eu tenha conhecimento. Então, né, é uma inconsistência no uso da teoria que está para fora do campo que o próprio autor se permite fazer. O próprio autor, ao longo da obra, ele vai ser inconsistente e ele vai ter ângulos diferentes para abordar problemas e ele vai ter modos de mobilizar o arcabouço de referência dele que são diferentes ao longo do tempo. Isso acontece, isso é próprio de qualquer autor no meio da psicanálise ou fora dele. Acho que são poucos autores que são totalmente consistentes ao longo da vida inteira e esses autores em geral são um pouco repetitivos e desinteressantes. No campo da psicanálise, o fato de ter esses movimentos acontece em qualquer autor de referência e é perfeitamente compreensível, não é problemático que seja assim. Ainda assim, existe esse outro problema, e esse problema me parece sim um problema, que é quando o sujeito professa adesão a um determinado marco referencial autoral, né? Sou winnicottiano, e a pessoa fala uma coisa e eu olho para ela e falo, cara, isso não é legal. Porque isso é inconsistente com a obra ou porque isso abre para um modo problemático de olhar para a clínica psicanalítica, para a psicanálise ou para a psique humana. Isso me parece que existe, né? Então acho que existem winnicottianos com os quais eu estou de acordo e com os quais eu não estou de acordo. Winnicottianos que eu diria que são bons winnicottianos ou que são maus winnicottianos. Eu discordo de muitos winnicottismos que se praticam por aí, o que não significa que eu estou certo e eles estão errados, mas significa que eu tenho um posicionamento dentro do campo. E a partir desse modo de habitar o campo, algumas coisas vão me parecer procedentes e outras não. Isso pode parecer relativista, mas me parece que não é, porque tem coisas que são equivocadas e que nenhuma comunidade winnicottiana com um mínimo de respeitabilidade vai aceitar. Existe o campo do errado dentro da leitura que se faz da obra winnicottiana, por exemplo. Né? Tem gente que deriva para um outro lugar e aquilo
não vai encontrar aceitação em nenhuma comunidade winnicottiana respeitável que a gente conheça. Essas pessoas são as pessoas que falam abobrinha, que falam merda. Além disso, tem pessoas com as quais eu discordo, né? Então, o campo que eu acho hegemônico no winnicottismo brasileiro contemporâneo me incomoda, porque me parece adaptacionista, me parece um pouco moralista e me parece reducionista quanto à complexidade própria obra do Winnicott, associada, no meu entendimento, ao lugar central do paradoxo no pensamento dele. O lugar do paradoxo no pensamento dele faz com que seja muito fácil entender ele errado, seja muito fácil achar que entendeu e perder de vista o central, porque o central ele muitas vezes não enuncia tão claramente quanto ele enuncia as consequências das coisas de que ele está falando. E além disso, pelo próprio fato de que o movimento da teoria dele convida, da teoria não, né, do texto, então me equivoco aqui, tem um movimento do texto dele que convida a alguns modos de leitura que vão impor um limite. E aí entra o lugar da criatividade do leitor, que pode ser rigoroso e fiel ao texto e, no entanto, extrapolar aquele campo que o texto deixa aberto para nós. Isso existe, isso é paradoxal, como todas as coisas que me parecem interessantes a partir da leitura da obra do Winnicott. E isso tudo para trazer algumas considerações para vocês a respeito de, como eu tinha dito, a relação entre a iconoclastia e o rigor na leitura de autores canônicos, particularmente no campo da psicanálise, que é o campo que eu entendo um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para acompanhar. Qualquer questão vocês colocam aí nos comentários ou me procura por aí. Foi um prazer tê-los por aqui e eu espero reencontrá-los em breve, tá bom? Grande abraço e até!